Nós vivemos numa época em que máximas culturais se tornaram, na verdade, mandamentos inquestionáveis, né, que as pessoas abraçam. E uma das máximas culturais da nossa geração, totalmente dominada pelo humanismo secular, não é? Diz que você deve obedecer às suas emoções a qualquer custo. O cofundador da Apple, né, e um entusiasta de suéteres pretos, eu diria, e ex-presidente da Pixar, né, Steve Jobs, certa vez ele disse que não há razão para você não seguir o seu coração. Ele é um mago da tecnologia, foi, né? Faleceu, infelizmente, jovem ainda. Então, o mago da tecnologia claramente não pensou tanto nessa afirmação quanto ele pensou nos detalhes dos seus smartphones, né, da Apple, tão bons. Então, a verdade é que há muitas boas razões para não seguir o teu coração. Durante a maior parte da história da humanidade, da história humana, os sentimentos podiam ser abraçados, resistidos, ignorados, celebrados, repreendidos, silenciados, treinados, desafiados, etc. Nossos antepassados, eles podiam fazer muitas coisas com suas emoções. A liberdade, entre aspas, dos nossos dias é muito mais limitante. Você tem uma opção quando se trata do seu coração, segui-lo. Se você é um homem que sente que Brad Pitt ou Tom Brady são fisicamente bonitos ou atraentes, ou uma mulher que encontra uma beleza ou acha sexy a Margot Robbie ou Raquel McAdams, então isso não pode ser apenas um sentimento que virtualmente qualquer um poderia reconhecer e seguir com suas vidas. Não. Esses sentimentos devem ser levados tão a sério quanto os cristãos levam a Bíblia, ou os muçulmanos levam o Alcorão, ou as testemunhas de Jeová levam a Torre de Vigia, né? Esses sentimentos devem ser autoritativos. Em vez de simplesmente poder reconhecer a atratividade em homens e mulheres, você deve definir agora a sua própria identidade em obediência aos sentimentos e se assumir como bi, pan ou alguma daquelas monte de letras que definem as pessoas hoje. Qualquer coisa menos que obediência total e expressão de cada sentimento subjetivo de atração ou não seria um pecado imperdoável contra o seu próprio eu. Leve todos os seus sentimentos, caprichos ou atrações tão a sério que eles tenham o poder divino, inquestionável, de definir quem você é, definir sua identidade e definir tudo. Qualquer pessoa que disser qualquer coisa ao contrário é um fanático, fóbico, odiador, ou pior ainda, né, um conservador. Então era impensável para a humanidade histórica conceder às nossas emoções nossa obediência inabalável. Porque eles entendiam o que, eu diria, 10 segundos de interpretação honesta revelam a você, a mim, a todos nós. Nossos corações podem estar errados e estão errados na maior parte do tempo. Nossos antepassados, então, eles tentaram conformar suas emoções desordenadas ao mundo ao redor deles. E não o contrário, né, como é hoje, conformar o mundo ao redor deles às suas emoções. Por exemplo, Aristóteles, ele encorajava seus alunos a buscarem afeições ordenadas. Agostinho, ele chamava as pessoas a sincronizar suas vidas interiores com o ordo amores, isso é, combinar suas afeições com a real dignidade de amor das coisas. Mesmo Buda, por exemplo, chamava seus devotos a questionar e transcender seus apegos emocionais. O Islã chamava os seguidores a uma maior jihad, isso é, a luta contra desejos transgressivos dentro de nós. E os primeiros hindus, por exemplo, chamavam esse processo de satya, não é? A tradição chinesa o chamava de Tao, os cristãos chamavam isso de discipulado ou santificação. Não é?
Nossos antepassados, como nós, erraram em muitas coisas, não é? Mas uma coisa que eles definitivamente acertaram foi que os sentimentos não eram a palavra final sobre a realidade. Eles podiam ser válidos ou não é? A diferença era se esses sentimentos correspondiam à realidade metafísica, moral ou estética. Em nossos dias, nós viramos essa grande tradição humana de cabeça para baixo. A vida não é mais sobre trazer nosso eu interior para o ritmo e a chave da beleza, bondade e verdade da realidade. Agora é sobre encontrar nossa própria melodia interior e aí marchar ao nosso próprio ritmo e tocá-la alto e conduzir ao máximo o mundo ao redor da nossa melodia interior, junto com nossos hinos de autonomia. Por exemplo, uma autora famosa, né, ganhadora do prêmio Pulitzer, Anna Kindle, ela declarou a um auditório de formandos, né, lotado de formandos, numa formatura numa universidade famosa nos Estados Unidos, ela disse: olhe para dentro, é assim que se dança ao som das melodias criadas pelo seu próprio coração. Parece bonito isso, né? Olhe para dentro, é assim que se dança ao som das melodias criadas pelo seu próprio coração. Tudo isso soa, eu diria, libertador e inspirador, mas é um conselho terrível. É o clichê dos discursos de formatura, discursos de aceitação do Oscar, ou refrões de músicas pop, não é? Não ouvimos esses sentimentos nebulosos de pessoas que se seguiram, né? Que seguiram seus corações diretamente para o tribunal do divórcio, para a clínica de desintoxicação ou para o pátio da prisão, né? Nossa primeira razão para não seguir nossos corações, respondendo a Steve Jobs, que infelizmente morreu cedo, né? É que nossos corações são muito entediados, por exemplo. Validar todos os nossos sentimentos parece emocionante, pelo menos no começo, né? No entanto, nós acabamos presos dentro de nossos próprios construtos mentais e nos tornamos o que David Foster Wallace, né, chamou de senhores de nossos minúsculos reinos do tamanho de uma caveira, sozinho no centro de toda a criação. Você vê ele, né, um grande escritor, né, apesar de ter diagnosticado certo, não fugiu do desespero dessa realidade e acabou se suicidando novo e tendo tanto sucesso na vida. Então, olhar para dentro de nossos corações não nos dá liberdade limitada, mas sim, eu diria, um forte caso de claustrofobia. Tá? Então não entenda mal. Não tenho dúvidas de que seu coração parece fascinante para você. Mas comparado ao coração de Deus, o Deus que Agostinho descreveu bem como um oceano infinito e ilimitado de ser, nossos corações têm todo o entusiasmo de um aquário cheio de musgo, onde nem os peixes podem viver. Que seguíssemos nossos próprios corações em vez do coração de um ser infinitamente atrativo, criativo, bom, sábio, justo, amoroso, poderoso e alegre, é uma forte evidência de quão absurdamente míopes nós somos. Não precisaríamos de mais nenhum argumento, né? Então, teu coração, como o meu, não é apenas muito entediado, né? Como aquele aquário cheio de musgo, mas ele também é muito hesitante para ser seguido, né? Para ser quem nós seguimos. Nossos corações tremulam, eles vacilam, eles oscilam. Nossos corações são areias movediças, difíceis de serem o alicerce sólido sobre o qual construir nossas identidades e nossa vida. Por exemplo, faça um balanço das emoções que você sentiu essa semana, né? Pergunte a si mesmo: algumas das palavras em negrito na lista a seguir captura minhas emoções autodirigidas nessa última semana? Por exemplo, senti praticamente nada, como um peixe
emocionalmente morto. Me senti também profundamente seguro de quem eu sou, de minha missão de vida. Me senti em pânico e inseguro de mim mesmo. Senti raiva de mim mesmo. Me senti confuso e embaralhado por dentro, recebendo mensagens confusas. Me senti confiante e otimista, como se pudesse enfrentar o mundo todo. Me senti sobrecarregado e exausto, como se estivesse rodando nos vários vapores emocionais, né, de sentimentos diferentes. Me senti divertido e atraente, como alguém que os outros adoram ter por perto. Me senti isolado e solitário, como se não tivesse me conectado de forma significativa com ninguém há muito tempo. Me senti amado e valorizado, como se as pessoas ao meu redor quisessem o melhor para mim. Ou senti ansiedade e medo, preocupado comigo mesmo a maior parte do tempo. Me senti tranquilo e descansado, e eu podia continuar. Se você fizesse o mesmo inventário emocional daqui a uma semana, ou um mês, ou um ano, qual é a probabilidade de suas respostas serem idênticas? A verdade é que nossas emoções podem variar bastante, não é? E deixa eu beber aqui alguma coisa. Coca-Cola, né? Heráclito, o filósofo grego, ele disse famosamente, né, que você nunca pisa no mesmo rio duas vezes, porque ele está sempre fluindo. Nossos corações estão em constante mudança. Alguns corações podem ser tão turbulentos quanto as cataratas do Iguaçu, não é? Na estação das cheias, e outros se movem lentamente como um rio profundo. Mas todos os corações humanos estão em movimento, independente de como eles sejam. E agora que temos uma ideia do que nossos próprios corações dizem sobre nós, vamos, por exemplo, comparar isso com o que Deus diz que é verdade. Vamos nos concentrar em uma única frase do capítulo de abertura da carta de Paulo aos Efésios, a frase mais longa da Bíblia. 204 palavras no grego original, antes que Paulo faça uma pausa para respirar. Uma frase, não é? Talvez seja a maior da história da literatura. Então, de acordo com esta gloriosa frase, sem fim, eu diria, né? Se você confiar em Cristo em vez de em si mesmo, então isso é uma evidência de algo que aconteceu há muito tempo atrás, antes do tempo, né? Então, se você realmente, o teu coração realmente descansa em Cristo, você descansa em Cristo em vez de confiar em si mesmo, em vez de descansar em você mesmo ou em seu coração e seus sentimentos, então você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Você é santo e irrepreensível diante dele porque você foi predestinado para isso em Cristo. Você foi predestinado a ser um filho ou filha adotada e amado por Deus. Você foi abençoado com a graça gloriosa de Deus em Cristo. Redimido pelo sangue de Jesus. Perdoado de todas as suas transgressões. Você foi agraciado com as riquezas da graça de Deus. Você é herdeiro com Cristo, um destinatário das recompensas eternas, extravagantes, eu diria, que ele tem, que ele merece, que ele ganhou. Você é predestinado para essa herança pelo mesmo Deus onipotente que trabalha de acordo com o beneplácito da sua vontade em tudo e que não pode nunca ser frustrada, né, a sua vontade. Você é designado para louvar a sua glória e para o louvor da sua glória eternamente. Você é selado com o Espírito Santo prometido, que é forte e competente, sabe, o suficiente, eu diria, para garantir nossa herança eterna, é o que Paulo diz. Agora, você sentiu todas essas 12 verdades incríveis hoje? Se sim, isso é incrível. Seja grato, não é? Mas provavelmente você não esteve emocionalmente sintonizado com essas verdades o dia todo. Nós
Experimentamos uma série de emoções que contradizem quem somos, segundo Efésios 1. Em quem você vai confiar para dizer a verdade sobre você mesmo? Suas próprias emoções vacilantes ou o que Deus diz? A verdade é que o que Deus diz sobre você é infinitamente mais confiável do que o que os seus sentimentos caídos dizem de um momento para o outro, mudando o tempo todo. Se você não quiser acabar em uma crise de identidade eterna, então não siga seu coração. Siga o coração dele. Não leve seus sentimentos que estão fluindo, ao pé da letra. Leve a palavra de Deus ao pé da letra. Seu veredicto alegre sobre você é confiável e sólido, como uma rocha. Nossos corações não são apenas infinitamente menos estáveis e confiáveis do que Deus. Eles também estão carregados de mensagens confusas. O dogma de seguir seu coração assume ingenuamente que nossos corações são como um coro, com cada uma das nossas emoções se harmonizando com todas as outras emoções. Mas a verdade é que nossos corações são mesmo como um coro, diferente de um coro, eles são mais como uma vitrine de uma loja de instrumentos musicais, onde 50 guitarristas, em 50 guitarras com amplificadores altos, 50 guitarristas diferentes estão todos tentando tocar melhor do que os outros e aparecer mais do que os outros. Assim são os nossos sentimentos. E numa obra famosa de C.S. Lewis chamada A Abolição do Homem, C.S. Lewis captura esse ponto usando a linguagem de instinto. Ele usa instinto para falar de você seguir o coração ou seus sentimentos ou seus instintos. Ele nos diz que as pessoas nos dizem para obedecer ao nosso instinto. E isso é como dizer para nós para obedecer às pessoas. Mas as pessoas dizem coisas diferentes, assim como cada instinto diz uma coisa diferente. Cada instinto, se você ouvi-lo, exigirá ser satisfeito à custa de todos os outros instintos. Mesmo Buddy Pine, o supervilão de Síndrome, o síndrome do filme Os Incríveis, esse filme foi aprovado por Steve Jobs, porque era da Pixar. Ele entende o ponto, até melhor do que o dono da Pixar que fez o filme, Steve Jobs. Ele diz: você sempre diz, seja fiel a si mesmo. Ele fala ao seu ex-ídolo, Senhor Incrível. Mas você nunca diz a qual parte de si mesmo ser fiel. E ao escolher uma vida de crueldade, força e engano, o Buddy estava de fato sendo fiel a partes de si mesmo. Ele disse: eu estou seguindo o meu coração mesmo. Então, o chamado à obediência, eu diria cardíaca, assume que o coração humano não é depravado. Mesmo na igreja, há uma grande parte de pessoas que acham que o coração humano não é totalmente depravado, como a Bíblia diz. Mas o viciado em recaída segue seu coração. Ele se sente no direito de conseguir mais uma dose, independentemente da devastação que isso causará aos seus entes queridos e ao seu fígado, ao seu coração, ao seu corpo. Por exemplo, aquele homem que quis eliminar toda uma raça de homens, de todo um povo, ele estava seguindo o seu coração. Ele se sente superior às pessoas. Por exemplo, a Ku Klux Klan se sente superior às pessoas com mais melanina nas células de pele, independentemente de quão absurdo é fazer da pigmentação um teste decisivo do valor humano. Então, senhores da guerra, imperialistas, terroristas, vigaristas, ladrões, mentirosos, patológicos, assassinos, psicopatas, sociopatas, todos eles seguem seus corações. Sob qual hipnose em massa chegamos a pensar no coração humano como um farol inquestionável de virtude moral?
Nós gostamos de pensar que avançamos além das superstições ingênuas de nossos antepassados, mas eles nos oferecem uma dose muito necessária de realismo, né? Por exemplo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9, né? O profeta, né? Tão sábio e tão sofredor. Ou o coração dos homens está cheio de maldade, a loucura no coração deles enquanto vivem. Eclesiastes 9:3, disse o filósofo, né, e sábio rei Salomão. Então, alguém mais diz, alguém inquestionável, né, diz: pois do coração saem todos os maus pensamentos, todos os homicídios, todos os adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos, calúnias, mentiras, fofocas. Mateus 15, 19 e 20. Disse o Filho de Deus, o Messias. Provérbios 28, 26 resume de forma direta para nós. Ele diz: quem confia em seu próprio coração é um insensato. Então, essa acusação contra o coração humano vai parecer ofensiva e ultrapassada se comprarmos a doutrina muito mais lisonjeira, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau e suas legiões de discípulos hoje, né, que é o que mais tem, não há perversidade original no coração humano. O homem é naturalmente bom, né? E gostamos quando, por exemplo, o pastor da mega igreja, Joel Osteen, né, da igreja de Lakewood, diz que não fazemos o mal de propósito e nosso coração está certo. Algo dentro de nós diz amém, quando a grande filosofia da grande filósofa, né, Celine Dion, nos diz: eu não acho que você pode errar se seguir seu coração. Então, quem entende melhor os corações humanos? Jeremias, Salomão ou Jesus? Ou os moldadores de cultura modernos como Rousseau, ou pastores pops, né, seculares, da psicologia secular, do humanismo secular, como Joel Osteen, ou cantoras como Celine Dion? Quem será que entende mais do coração humano? Jeremias, Salomão, Jesus? Ou esses pensadores atuais, né? Para responder a essa pergunta, a gente pode viajar de volta a um tempo em que a bondade do coração humano era amplamente celebrada, o iluminismo francês. A gente pode caminhar junto ao longo das margens do rio Sena, envolvidos em uma procissão de parisienses jubilantes marchando em direção à Catedral de Notre-Dame. E no topo do desfile nós vemos uma atriz de 14 anos, linda, erguida nos ombros de alguns homens franceses. Seu nome é Mademoiselle Candelle, e ela está vestida como a deusa da razão. E nós seguimos a multidão para dentro da catedral e atravessamos os ladrilhos preto e branco para contemplar a adolescente posando no altar-mor da catedral. Os parisienses começaram a cantar hinos naquele dia, hinos humanistas para a sua nova deusa. É o ano de 1792. O ar está cheio de adrenalina e uma esperança selvagem do que as glórias que nos esperam, né? Das grandes glórias que nos esperam enquanto a humanidade se liberta das amarras do velho cristianismo com suas doutrinas deprimentes sobre a depravação humana. E um revolucionário francês, Marquês de Condorcet, ele resume bem esse novo otimismo. Ele diz: a bondade moral do homem é capaz de perfeição indefinida, como todas as outras faculdades. Agora a gente pode adiantar um pouquinho o relógio do tempo, né? E apenas alguns meses para frente, até 1793. E agora nós caminhamos pelas mesmas ruas de Paris, só que desta vez estamos com os pés mergulhados em sangue.
O que havia sido saudado como a Era da Razão se desdobrou em poucos meses na Era da Guilhotina. Lâminas caíram por toda a França. E o Marquês de Condorcet, apesar de todo o seu louvor otimista à perfeição moral ilimitada do coração humano, ele foi encontrado enforcado em uma cela de prisão, enquanto aguardava sua própria vez na guilhotina. Ele não aguentou esperar. O seu crime capital não foi desafiar a igreja, foi cometer a heresia contra seus próprios colegas humanistas seculares, exercendo o seu novo poder que ele achava que tinha, né, de expressar o que ele sentia na bondade do coração dos homens. Então, eu não estou argumentando que podemos atribuir todas as atrocidades aos malvados secularistas. Pessoas religiosas também desencadearam muitos horrores na humanidade, mas pela mesma razão estavam seguindo seus corações. Então não é preciso um PhD em teologia para ver que queimar bruxas, enviar adolescentes jovens para lutar em cruzadas, usar lençóis para linchar pessoas e mil outras injustiças, não é? Patrocinadas, entre aspas, por pessoas que frequentavam uma determinada igreja, são fundamentalmente incompatíveis com a vida e os ensinamentos de Jesus. O denominador comum entre a carnificina religiosa e secular não é nem a religião, nem a secularidade, eu diria. São as pessoas. Usamos uma gama de ideologias contraditórias como desculpa para expressar a insanidade moral em nossos corações. Alguns podem até se irritar dizendo: existem maníacos e valentões no mundo, mas eles são aberrações. Rousseau estava certo. Não é? A maioria das pessoas é basicamente boa. Essa objeção quase sempre vem com a ressalva importante: eu faço parte desse grupo basicamente bom, não do grupo de maníacos e valentões. Não é? O que estamos enfrentando aqui é uma das descobertas mais documentadas nas ciências sociais, não é? Um fenômeno conhecido como viés de autoproteção. A maioria dos americanos, por exemplo, e dos ocidentais, se veem como mais inteligente, mais ético e menos preconceituoso do que seu vizinho e seus colegas. 94% dos professores universitários, numa pesquisa que eu vi lá nos Estados Unidos, acreditam ser superiores aos seus colegas médios. Não é? Uma pesquisa do College Board, ele perguntou a 829 mil estudantes do último ano do ensino médio nos Estados Unidos como eles classificavam sua capacidade de se dar bem com os outros. 100% se classificaram acima da média, enquanto 25% numa outra pesquisa se classificaram no topo, não é? E de não estar simplesmente acima da média, mas estar lá em cima realmente no máximo. Né? Então, aqui nós temos outro caso em que a ciência, eu diria, entre aspas, né, alcança as escrituras. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, diz Provérbios 21:2. Esse viés de autoproteção é uma das principais razões pelas quais o chamado para seguir nossos corações não nos parece tão absurdo quanto realmente é. Se seu coração é basicamente bom, então, como disse Steve Jobs, não há boa razão para não segui-lo. As evidências, no entanto, estão contra nós. Em um porão da Universidade Yale, em 1961, se tornou tão famoso, né? Stanley Milgram, ele conduziu um dos experimentos psicológicos mais famosos de todos os tempos. As pessoas que participaram não eram sociopatas ou pessoas condenadas à morte. Eram pessoas comuns. Ele descobriu que a maioria das pessoas comuns estaria disposta a dar choques elétricos potencialmente letais em estranhos. Tudo o que foi necessário foi uma pressão mínima de uma figura de autoridade. Felizmente, as vítimas dos choques eram atores e não foram realmente fritas vivas por estranhos. Né?
10 anos depois veio o controverso experimento da prisão de Stanford, de Stanford. Philip Zimbardo, um nome diferente, selecionou 2 dúzias de jovens psicologicamente aptos e saudáveis, sem antecedentes criminais, para um estudo de 2 semanas sobre comportamento em um ambiente prisional simulado. Tipo um Big Brother, só que era um ambiente prisional. Alguns, todos escolhidos pessoas aptas psicologicamente e sem antecedentes, pessoas bons cidadãos, né? E só que seria um ambiente prisional. Alguns seriam como se fossem presos e outros seriam os policiais, ali, os carcereiros, né? Então, após dividir os sujeitos como guardas ou prisioneiros e começar o experimento, as coisas rapidamente se transformaram em uma cena de O Senhor das Moscas, né? Dentro de 24 horas das prisões simuladas e dos prisioneiros, entre aspas, e os guardas, entre aspas, né? De repente, por problemas lá dentro, os guardas aspergiram extintores de incêndio nos prisioneiros, os despiram, tiraram seus colchões e colocaram prisioneiros desobedientes que não estavam respeitando as regras em confinamento solitário severo. No dia seguinte, os guardas negaram aos prisioneiros o uso do banheiro, optando por baldes. E os dias seguintes trouxeram tanta brutalidade que as autoridades tiveram que intervir e encerrar o experimento. Novamente, esses não eram desviados, não é? Ou pessoas não comuns da sociedade ou criminosos, eram pessoas comuns como você e eu. Não é? Como se chocou o mundo ao ver os campos depois da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas que participaram daquilo eram pessoas comuns durante todas as suas vidas, até estarem sob aquela pressão, sobre aquele medo, né? Sobre uma tentativa de autoproteção. Se você ainda duvida que somos capazes de muito mais desumanidade do que gostamos de admitir, eu encorajo a assistir a uma liquidação de Black Friday, né? Quando abrem as portas, né? O coração humano pode mudar da gratidão para a ganância em questão de milissegundos. É só a própria depravação do coração humano que faz o ser humano naturalmente não convencido disso. Assista alguns programas, não é? Pode ser um programa de competição de artistas que estão dançando, não é? Para ver quem ganha um prêmio. Logo as coisas começam a ficar feias. Participe de uma brincadeira tipo a caça aos ovos de Páscoa, não é? Patrocinado pelo pai e pela mãe entre os irmãozinhos, ou pela igreja, né? Entre os irmãos lá. Faça uma introspecção por 10 segundos honestos. A Bíblia, as Escrituras esclarecem: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Somos muito mais corruptos e corruptíveis do que gostamos de admitir. E nós tentamos negar isso o tempo todo. Quem estava certo quando se trata do coração humano? A resposta vem de uma fonte, eu diria, improvável, né? Há um ateu ferrenho, né? Michael Ruse, ele concluiu assim: acho que o cristianismo está correto sobre o que é chamado de pecado original. Como poderia alguém pensar o contrário quando o povo mais civilizado e avançado do mundo, o povo de Beethoven, Kant, dos maiores filósofos, dos maiores compositores, não é? Abraçou aquele canalha, não é? Na Segunda Guerra Mundial, aquele líder, e participou do Holocausto. Então, acho que Paulo e os grandes filósofos cristãos tiveram verdadeiros insights sobre o pecado, a liberdade, a responsabilidade, e quero construir sobre isso em vez de me afastar disso. É o que ele disse, né? Um ateu. É óbvio que ele não fala sobre Paulo como inspirado por Deus. Ele fala sobre Paulo e os filósofos
cristãos. Então, a sabedoria de uma criança de 9 anos, não é? Às vezes vão ensinar coisas a nós. Às vezes os nossos filhos, 9, 10, 12 anos, porque eles podem perceber o óbvio e às vezes nós não queremos, depois de adultos, queremos mais autoproteção. Então, eu não quero seguir meu próprio coração, meu coração caído. Eu prefiro, é óbvio, seguir o coração de Deus. E nós podemos apreciar melhor a perspicácia, às vezes, disso mesmo em corações infantis. Mesmo eles não podem negar que não é preciso ensinar a eles a ter raiva, ciúme, inveja, orgulho. E é melhor seguir e ser menos entediante até a morte, como é a nossa cultura cada vez mais, por isso tanta depressão, tanto suicídio, Seguir os corações é algo duro, querido. Nossos corações são vacilantes. É melhor seguir o coração de alguém que é imutável em seu compromisso amoroso para conosco. Nossos corações são divididos. É melhor seguir o coração de alguém que é totalmente unido em sua paixão por sua glória e missão para o nosso bem. Nossos corações são depravados. É melhor seguir o coração de alguém com verdadeira credibilidade moral, um Deus que é totalmente bom e santo. Nossos corações são delirantes. É melhor seguir o coração de alguém que nos vê em nosso pior absoluto, sem filtros, e ainda nos ama imensuravelmente, se nos colocou em seu Filho amado. Confie nas promessas inabaláveis do Senhor, não em suas percepções volúveis. Se você quer realmente encontrar a si mesmo, não leve seu próprio coração tão a sério quanto leva o coração de Deus. Não leve a opinião de outros homens que têm um coração igual a você, como se ele realmente pudesse curar seu coração ou sua alma. Então, há um testemunho de um herege, contra a cultura, um herege da cultura, porque hoje em dia, se nós falarmos o que eu estou falando, você é um herege para a nossa cultura. Você é um herege para o mundo, o humanismo secular que envolve, que é praticamente o ar que nós respiramos. Então, se você fala algo contra a verdade de Deus, mesmo na igreja hoje, as pessoas vão dar um jeito de você não ser um herege. Vão dizer, não, de alguma maneira, isso é aceitável. Mas se você falar contra esses mandamentos do humanismo secular, você é um herege, mesmo na igreja. Então, há um cara que tem um podcast famoso, Jamal Band, que eu diria que ele é um herege, porque um herege para a cultura. Ele é um herege contra o culto, a adoração do eu. E ele ousadamente quebra o mandamento que diz, siga o seu coração. Ele diz que por muito tempo ele diz, eu vivi minha vida seguindo o conselho de estranhos de seguir o meu próprio coração. E eu posso testemunhar por experiência pessoal, é um conselho verdadeiramente terrível. Isso me deixou perdido e confuso, me fez oscilar em todas as direções sem uma base verdadeira para me sustentar. Quando eu estava crescendo, ele disse que meu pai me educou com uma espécie de filosofia de criação que seguir o coração era o caminho. Então ele apoiava qualquer carreira que o meu coração me apontasse, sem perguntas. Então, primeiro, eu queria ser um músico profissional. Quando esse entusiasmo passou, eu quis ser um arquiteto. E meu pai comprava o equipamento necessário, tanto quando ele quis ser músico, quanto ele quis ser arquiteto, e pagava por qualquer aula que eu precisasse. Mas então, após alguns meses, eu já não sentia mais aquilo e mudava de ideia. Que colossal desperdício de tempo, energia e dinheiro, ele diz.
Ele continua dizendo que seguir meu coração não foi melhor para meus relacionamentos do que foi para minhas aspirações de carreira que mudavam toda hora. Enquanto eu buscava conexões românticas com o sexo oposto, meus sentimentos em relação a elas eram tudo menos sólidos. Meu coração mudava de um momento para outro. E tentar seguir o alvo móvel das minhas emoções deixava as mulheres ao meu redor magoadas, confusas, machucadas. Porque quase nunca consideramos a dor e o trauma que seguir nossos corações podem causar nos outros. Ele pergunta, por que não? Por que a gente não faz isso? Dada a imprevisibilidade do meu coração, ele diz, e confundindo certos sentimentos passageiros com amor verdadeiro, eu ficava me perguntando se algum dia eu poderia amar alguém de verdade. As coisas não estavam indo melhor, ele diz, quando eu buscava relacionamentos significativos na área da amizade. Não funcionaram sobre carreira, não funcionaram sobre romance e não funcionaram também sobre amizade. Ele diz, houve muitas vezes em que eu sabia que meus amigos precisavam de ajuda e eu queria ajudá-los, mas no minuto seguinte esse desejo desaparecia, meu coração mudava e eu evitava as suas ligações. Seguir meu coração significava que eu não podia ser confiável para ninguém. Isso colocou muitos dos meus relacionamentos no caminho do desastre. Ele diz que, como se os reveses na minha carreira, nos relacionamentos, não fossem suficientes, meu senso de identidade também estava em frangalhos. A forma como eu via mudava a cada hora. Em um momento eu me sentia inseguro. No momento seguinte, meu coração explodia de confiança, mas logo essa confiança desaparecia, sem deixar rastro. E ele diz, como eu poderia realmente me conhecer se meu coração enviava tantas mensagens contraditórias sobre mim mesmo? Há alguma boa notícia aqui, ou apenas um longo e triste rastro de danos? A boa notícia é que sem nenhum poder ou bondade própria, ele diz, eu experimentei a graça salvadora de Jesus Cristo. E isso me abalou, transformou e aprofundou meu entendimento sobre o amor. Ser amado por um Deus que é consistente, perfeito e fiel me ajudou a perceber como meu coração sempre foi fraco, desorganizado e nada confiável. Que bom que ele chegou a esse ponto, né? Hoje em dia mesmo, grande parte dos cristãos não conseguem chegar. Agora, minha identidade, ele diz, está segura em Cristo, que é minha fonte mais profunda de alegria e satisfação. Meus relacionamentos floresceram à medida que busco não obedecer ao meu coração volúvel e egocêntrico, mas obedecer ao chamado de Deus para servir aos outros, ao servi-lo e amá-lo sobretudo, e então amar o meu próximo. Não estou mais afundando na incerteza sobre o meu futuro. Saber que um Deus onisciente, soberano, desde a eternidade ordenou meus passos, desde a fundação do mundo, me dá uma segurança firme quando as coisas não saem como eu planejei. E, ao contrário do seu coração, Deus pode guiá-lo perfeitamente e sem falhas. Essa é a mensagem dele. Eu diria que realmente ele é um herege para a cultura do humanismo secular, tanto no mundo quanto na igreja dos nossos dias, não é? Eu acho que quando você realmente é chamado por Deus, você se torna esse herege para o mundo, né? Há uma oração que cabe bem para os hereges, para o humanismo secular. A gente pode dizer, Deus, teu coração é infinitamente emocionante, inabalável, unificado e bom. Dado quem tu és, não poderia ser diferente. Nossos corações podem ser entediantes, vacilantes, divididos, depravados e delirantes. Que sigamos nossos corações em vez do teu é um absurdo completo. Mas fazemos isso de qualquer maneira, os homens fazem isso. Recaímos em nossas percepções caídas em vez de tuas promessas, e essa confiança tola e deslocada nos torna muito mais ansiosos e deprimidos do que devíamos ser. E pior, hoje em dia as pessoas vão parar a oração aqui do herege, e muitos crentes realmente defendem o seu coração deprimido
sem realmente admitir o que faz isso, não é? Prefere ir para aquela autoproteção que nos faz apenas vítimas, não é? Então, continuando a oração do herege, ele podia dizer: ajude-nos a resistir ao espírito da época, da cultura, não tomando nossos sentimentos como a palavra final sobre a realidade. Isso não significa que devemos cortar nossas emoções. Tu nos fizeste para sermos mais do que cérebro flutuando em frascos. Em vez disso, pedimos que sejas Senhor sobre nossos corações, Senhor sobre nossos sentimentos. Deus, redefina nossas afeições para que, em vez de glorificarmos nossos sentimentos, usemos nossos sentimentos para glorificar a Ti. Amém. Essa devia ser a oração de homens regenerados, o que realmente será uma oração herege para os dias atuais, não é? Então, nós precisamos ter um manual de campo, não é? De um herege para o humanismo secular, para viver na batalha em nossos dias, não é? Então, você pode olhar para várias outras máximas culturais, mas faça pelo menos 3 dos seguintes itens teus para aprimorar suas habilidades em violar continuamente o mandamento do humanismo secular, da nossa cultura. Siga o seu coração. Faça o seguinte: identifique pelo menos 3 sentimentos que você teve hoje que foram falsos, equivocados, ou que provavelmente amanhã mudarão. Pense em um exemplo de um sentimento que você teve hoje que estava completamente errado. Ria de si mesmo. Ria da ideia de seguir seu coração e seus sentimentos. Pense em uma mentira recorrente que o seu coração insiste em contar para você sobre você mesmo, que pode parecer verdadeira com frequência, mas que você sabe ser falsa. Pesquise nas Escrituras, usando um mecanismo de busca qualquer, né, ou concordância, se necessário, e encontre pelo menos 3 passagens inspiradas pelo Espírito que contradigam a mentira, não é, desse mandamento do humanismo secular: siga o seu coração. E reserve alguns minutos para escrever uma mensagem significativa para alguém que você conhece, que poderia usar algum encorajamento, especialmente se você não estiver com vontade de fazer isso. E envie. E tenha uma conversa com alguém em que você faça perguntas significativas sobre a vida dessa pessoa e ouça. Não transforme a conversa em algo sobre você em nenhum momento. Não é? Quando pensar na igreja, não pense sobre você, sobre como você está sendo visto, valorizado, tratado. Pense na igreja como a igreja de Cristo. E pense que ela não é sobre você. Peça ao Espírito Santo, não é, que encha seu coração com seus frutos. Então ore, em vez de levantar a máxima das impossibilidades. Lembre que você está falando com Deus. Quando Pedro diz que, não o conhecendo, no entanto o amais, não o vendo agora, no entanto, vocês o amam com uma alegria indizível e cheia de glória, não está falando sobre algo simplesmente natural, que vem dos nossos hormônios ou da bioquímica do nosso cérebro. Está falando sobre aquilo que o Espírito Santo produz. Então peça ao Espírito Santo que encha seu coração com seus frutos. Então ore pedindo amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, autocontrole ou domínio próprio, o fruto do Espírito. Ou pense e peça sobre o fato de você realmente viver no reino de Deus. O reino de Deus é amor, alegria e paz no Espírito Santo. Alegria, paz. Aquilo que muitos crentes até hoje dizem, que você pode ter Cristo e não ter amor, alegria, paz. Jesus disse: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu
Quero que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Essas realidades nunca podem vir de seguirmos o nosso coração, mas seguirmos o coração de Deus. E não seguirmos o coração de Deus olhando para os nossos próprios corações, mas olhando para a palavra de Deus escrita. Ela é a realidade definitiva. E nós não queremos moldar a realidade aos nossos corações. Queremos moldar e queremos que seja moldado nossos corações à realidade final, que é o coração de Deus, a mente de Deus, a palavra de Deus. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer.
sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança